Você acorda lentamente, muito lentamente, em uma escuridão que ainda é quase completa, com apenas o primeiro indício tênue de luz começando a infiltrar-se através das aberturas altas da parede do cubículo onde você dorme, um espaço estreito e sem janelas de verdade, apenas essas fendas na parte superior que deixam passar ar e uma quantidade mínima de luz. E o primeiro pensamento que atravessa sua mente ainda nebulosa de sono é que é hora de se levantar, não porque você se sente descansado ou pronto para começar o dia, mas porque a rotina estabelecida há tanto tempo que você nem se lembra quando começou, exige que você acorde antes do amanhecer completo, antes que o Dominus e a Domina acordem, antes que a casa grande comece a se mover de verdade. O colchão onde você passou a noite é apenas um saco fino de pano recheado com palha, colocado diretamente sobre o chão de pedra fria do cubículo. E você pode sentir cada irregularidade da superfície através do tecido gasto. Pode sentir como seu corpo está rígido de ter dormido na mesma posição por horas, porque mover-se durante a noite significaria acordar com o desconforto. E há uma dor surda na parte inferior das costas, aquela dor familiar que está sempre lá quando você acorda, que desaparece gradualmente conforme você se move e trabalha ao longo do dia, mas que sempre retorna na manhã seguinte, um ciclo interminável de desconforto e alívio temporário. Você fica deitado por mais alguns momentos, não porque seja permitido demorar, mas porque esses poucos segundos de consciência antes de começar o movimento são os únicos momentos do dia que pertencem somente a você. Quando você está acordado, mas ainda não está trabalhando, ainda não está respondendo a ordens, ainda não está desempenhando seu papel e você o saboreia de uma forma silenciosa, apenas existindo na quietude da manhã, ainda escura, ouvindo os sons muito distantes da cidade, começando a acordar lá fora, o canto de um galo em algum lugar, o latido distante de cães, o rangido de uma carroça passando na rua. Mas esses momentos são breves, porque você sabe que se demorar demais, se o hostiários que cuida da porta principal ou o atrienses que supervisiona os escravos domésticos passar e notar que você ainda está deitado, haverá consequências, não necessariamente violentas, mas desagradáveis. Talvez uma repreensão áspera, talvez a atribuição de uma tarefa extra particularmente desagradável, talvez apenas aquele olhar de desaprovação que faz você se sentir ainda menor, ainda mais insignificante do que já se sente naturalmente. Você se senta lentamente, sentindo cada músculo protestar com o movimento, e seus pés tocam o chão frio de pedra, e o frio sobe pelas solas dos pés, pelas pernas, fazendo você estremecer levemente, e você fica sentado assim por um momento, deixando seus olhos se ajustarem à escuridão quase completa do cubículo, conseguindo distinguir gradualmente as formas vagas do espaço minúsculo, a parede de reboco simples e sem pintura, a pequena prateleira onde você guarda sua túnica extra, o jarro de água para lavar o rosto, a bacia de cerâmica rachada. Você se levanta finalmente, ficando de pé no espaço tão pequeno que você pode tocar as duas paredes opostas, se estender os braços, e você pega a túnica de linho grosseiro que está pendurada em um prego na parede, a mesma túnica que você usa todos os dias, de um marrom acinzentado indefinido que já foi uma cor mais clara, mas agora está permanentemente manchada pelo trabalho, pelos anos de uso, pelas lavagens insuficientes, e você a veste sobre o corpo nu, puxando o tecido áspero sobre a cabeça, ajustando-o nos ombros e na cintura, amarrando o cinto de corda simples que mantém a túnica no lugar. A água no jarro está gelada,
porque a noite foi fria e não há aquecimento nesta parte da casa, apenas nas áreas principais onde o Dominus e sua família passam o tempo, com seus braseiros de bronze e lareiras elaboradas. Mas aqui nos cubículos dos escravos, no fundo da casa, perto das cozinhas e das áreas de trabalho, o frio entra livremente pelas paredes finas e pelas aberturas altas, e você despeja um pouco da água gelada na bacia e lava o rosto rapidamente, sentindo o choque do frio contra a pele ainda aquecida do sono. E isso te desperta mais completamente, traz clareza à mente ainda turva. Você sai do cubículo, curvando-se para passar pela porta baixa, e entra no corredor estreito que conecta os vários cubículos dos escravos. E já há movimento aqui, outras formas escuras, movendo-se na penumbra, outros escravos acordando e começando suas rotinas matinais. E ninguém fala, porque não é necessário falar. Porque todos sabem o que precisa ser feito. Todos desempenharam essas mesmas tarefas ontem e anteontem e todos os dias antes disso por anos. E as palavras são supérfluas, talvez até indesejadas, porque falar criaria uma conexão pessoal que é mais fácil evitar, mais fácil manter cada um isolado em sua própria experiência de servidão. Você caminha pelo corredor até chegar às cozinhas, onde já há atividade considerável, o cozinheiro principal e seus assistentes já acordados há algum tempo, preparando o pão matinal, acendendo os fogões de lenha, organizando os ingredientes para as refeições do dia, e o ar aqui está mais quente devido ao calor dos fornos, e há cheiro de fumaça de madeira misturado com o cheiro de massa de pão, fermentando, e você para em um canto designado, onde há uma cesta com pedaços de pão de ontem, pão duro e denso, que é a alimentação padrão para os escravos, e você pega um pedaço e mastiga lentamente, não porque tenha muito apetite de manhã cedo, mas porque você aprendeu que precisa comer quando há oportunidade, porque uma vez que o dia comece de verdade, pode não haver outra chance até muito mais tarde. O pão está seco e difícil de mastigar, e você o amolece na boca com saliva, mastigando por muito tempo antes de engolir. E há uma pequena tigela de azeitonas também, azeitonas escuras e enrugadas em salmoura. E você come algumas, o sal forte fazendo sua boca franzir levemente. E então você bebe água de um jarro comum, usando uma caneca de barro que você pega de um gancho na parede. E a água tem gosto de terra e de cerâmica, mas está fresca e limpa, o gosto salgado das azeitonas da sua boca. Enquanto você come, você observa o movimento constante das cozinhas, o cozinheiro gritando ordens em voz baixa, mas firme para os assistentes, que se movem rapidamente entre os fogões e as mesas de trabalho, cortando legumes, mexendo panelas, moldando pães, e há uma eficiência coreografada nisso tudo, cada pessoa sabendo exatamente o que fazer, quando fazer, como se mover para não colidir com os outros no espaço apertado. E você reconhece essa eficiência porque você também a possui em suas próprias tarefas. Essa capacidade de desempenhar trabalho repetitivo, com precisão quase automática. Quando você termina de comer, você sai das cozinhas e caminha através da casa ainda escura, seus pés descalços, silenciosos, nas pedras frias do chão, passando pelo peristilo, onde as colunas são formas escuras recortadas contra o céu, ligeiramente mais claro, acima do pátio central aberto, onde há uma fonte que você pode ouvir murmurando baixinho, o som constante de água caindo, criando um fundo sonoro tranquilo que permeia toda a casa. Sua primeira tarefa do dia, como todos os dias, é preparar o átrium para quando a família acorde, o que significa varrer o chão de mosaico elaborado,
verificar se as cortinas estão apropriadamente arrumadas, garantir que as lamparinas a óleo estejam cheias e limpas, mesmo que ainda não seja hora de acendê-las, verificar se os almofadões nos móveis estão arrumados, se não há poeira visível em nenhuma superfície, se tudo está exatamente como deve estar, exatamente como esteve ontem e como deve estar amanhã. Você vai buscar a vassoura no armário de suprimentos? Um pequeno cômodo escuro, cheio de ferramentas de limpeza e tecidos, e óleos e ceras, e todas as coisas necessárias para manter uma casa grande funcionando. E a vassoura é apenas um feixe de galhos amarrados a um cabo de madeira. Gasta pelo uso de anos, alguns galhos faltando, outros quebrados, mas ainda funcional, ainda adequada para seu propósito. E você volta ao átrio e começa a varrer. O movimento de varrer é tão familiar que seu corpo o executa quase sem participação consciente da sua mente, um movimento de lado a lado, para frente e para trás, empurrando a vassoura em movimentos longos e constantes pelo chão de mosaico, juntando a poeira invisível e os pequenos detritos que se acumularam durante a noite, mesmo que não haja muito para juntar porque você varreu ontem também, e anteontem, e o dia antes disso, mas a tarefa deve ser feita de qualquer forma, porque é a rotina estabelecida, porque é o que se espera de você. O mosaico sob seus pés é elaborado e bonito, representando uma cena de caça com cães perseguindo um javali, feito de milhares de pequenas pedras coloridas meticulosamente colocadas, e você já olhou para ele tantas vezes, varreu sobre ele tantas vezes, que conhece cada detalhe de memória, pode visualizá-lo mentalmente mesmo de olhos fechados, mas ainda assim você olha enquanto varre, notando como a luz crescente da manhã começa a fazer as cores brilharem mais, como as tesserae individuais captam a luz de ângulos diferentes. Enquanto você varre, a casa começa a acordar mais completamente ao seu redor. Você pode ouvir sons de movimento em outras partes, portas abrindo e fechando, passos em corredores distantes, vozes baixas de outros escravos começando suas próprias tarefas. E há uma qualidade ritual nisso tudo, uma sensação de que tudo está acontecendo de acordo com um padrão estabelecido há muito tempo. Um padrão que se repete dia após dia com apenas variações mínimas. Você termina de varrer o átrio e guarda a vassoura, e então pega um pano limpo e um pequeno frasco de óleo especial para polir os móveis de madeira, e você começa a trabalhar nas mesas e cadeiras elaboradamente entalhadas, aplicando pequenas quantidades de óleo no pano e então esfregando a madeira em movimentos circulares, sentindo como o óleo torna a madeira mais escura e mais brilhante, fazendo os veios ressaltarem mais claramente, e há um cheiro agradável de cedro e do óleo perfumado, e seus mãos se movem automaticamente, cobrindo cada superfície, cada canto, cada detalhe dos entalhes. A luz está mais forte agora. O sol deve estar começando a aparecer no horizonte, embora você não possa vê-lo daqui dentro da casa, mas você pode ver os efeitos, a forma como a luz muda de qualidade, de um cinza escuro para um cinza mais claro, para um tom dourado pálido que começa a tocar as partes mais altas do átrio, as paredes, pintadas com cenas mitológicas, os tetos com vigas de madeira escura. E a casa começa a se revelar gradualmente, emergindo da escuridão noturna para a claridade do dia. Você está terminando de polir a última cadeira, quando ouve passos se aproximando, e você reconhece o ritmo e o som, sabe sem olhar que é o atriensis, o escravo principal que supervisiona todos os outros escravos domésticos, um homem mais velho que serviu nesta casa por décadas, que alcançou uma posição de autoridade relativa sobre os outros escravos, mas que ainda é fundamentalmente um escravo como você, propriedade do Dominus,
sem liberdade real apesar de sua posição elevada na hierarquia doméstica. Ele entra no átrium e olha ao redor com olhos críticos e experientes, verificando seu trabalho sem dizer nada inicialmente, e você continua polindo, não olhando diretamente para ele porque isso seria presunçoso, mantendo seu olhar baixo e focado na tarefa, e depois de um momento ele faz um som de aprovação leve, um pequeno grunt, que significa que seu trabalho está aceitável. E então ele diz, em voz baixa e neutra, que quando você terminar aqui, você deve ir ao quarto da Domina para ajudar com seus preparativos matinais. E você acena com a cabeça silenciosamente, reconhecendo a instrução. O Atrinse sai, seus passos se afastando em direção à outra parte da casa, e você termina rapidamente de polir a última cadeira e guarda o pano e o óleo. E então caminha em direção aos aposentos privados da família, um conjunto de quartos no fundo da casa, mais protegidos, mais luxuosos, com pisos aquecidos no inverno e decorações mais elaboradas, e você passa por outros escravos no caminho, cada um absorto em suas próprias tarefas, carregando coisas, limpando coisas, movendo-se com um propósito silencioso. Quando você chega à porta do quarto da Domina, você para e espera, porque não é permitido entrar sem ser chamado, mesmo quando você foi instruído a vir. Então você fica ali parado, mãos cruzadas na frente do corpo, olhar baixo, postura respeitosa, e você espera. E os minutos passam lentamente, e você pode ouvir sons do outro lado da porta. Movimento, uma voz feminina falando baixo, outra voz respondendo, provavelmente a Ornatrix, a escrava que cuida especificamente dos cabelos e aparência da Domina. Finalmente a porta se abre, e a Ornatrix aparece. Uma mulher de meia idade com expressão perpetuamente preocupada. E ela te vê e acena para você. Entrar, e você entra no quarto, mantendo os olhos baixos, não olhando diretamente para a Domina, que está sentada em frente a um espelho de bronze polido, vestindo apenas uma túnica simples de dormir, seus cabelos ainda soltos e desarrumados do sono. A Ornatrix indica com gestos o que você deve fazer, porque sua função aqui é assistente secundário. Você traz as coisas que ela precisa, segura coisas para ela, limpa coisas que caem, basicamente serve de apoio enquanto ela realiza o trabalho real de preparar a Domina para o dia, e você se posiciona discretamente em um canto, esperando ser necessário. A Domina não olha para você, não reconhece sua presença de forma alguma, porque para ela você é apenas parte do mobiliário, apenas parte da maquinaria invisível que mantém sua vida funcionando suavemente, e você está acostumado com isso, não espera nem deseja reconhecimento. Na verdade, seria desconfortável se ela realmente te olhasse, realmente te visse como pessoa, individual, porque isso criaria uma consciência que é mais fácil não ter. A Ornatrix começa a escovar os cabelos longos da Domina com escova de cerdas de javali, movimentos longos e constantes, e você observa de soslaio, não olhando diretamente, mas consciente do processo, e ocasionalmente a Ornatrix estende a mão sem olhar, e você coloca na mão dela o que ela precisa, um pente de marfim, um frasco de óleo perfumado, um alfinete decorativo, tendo aprendido através de repetição o que é necessário em cada estágio do processo. O quarto está aquecido por um braseiro de bronze no canto, carvões brilhando vermelhos, fornecendo calor constante. E há cheiro de incenso queimando, alguma resina exótica importada do Oriente. E o cheiro é forte e enjoativo, mas você não pode mostrar desconforto, apenas respira normalmente. Ignora a forma como o cheiro gruda na parte de trás da garganta. A Ornatrix começa a prender os cabelos da Domina em um estilo elaborado, dobrando e enrolando,
e fixando com alfinetes, e isso leva muito tempo, talvez meia hora, e você fica parado o tempo todo, segurando uma pequena caixa de alfinetes extras, oferecendo-os quando necessário, e suas pernas começam a doer de ficar parado na mesma posição, mas você não se move, não muda de postura, porque isso seria inadequado. Quando o cabelo está finalmente pronto, a Ornatrix começa a aplicar cosméticos. Pó branco de chumbo para clarear a pele, vermelho de ocre para as bochechas e lábios, kohl escuro para contornar os olhos. E cada aplicação é cuidadosa e demorada, e você continua esperando, continuando segurando coisas, continuando sendo invisível, mas útil. Finalmente, a Domina está pronta, e ela se levanta e a Ornatrix ajuda a vesti-la com uma estola elegante de lã tingida de púrpura, ajustando as dobras com cuidado meticuloso. E então adiciona joias, colares de ouro e pérolas, brincos, pulseiras, anéis, cada peça escolhida e colocada com consideração. E você observa esse processo de transformação, como a mulher que acordou com cabelo desarrumado e rosto simples, se torna essa figura elaborada e decorativa. E você pensa vagamente sobre quanto tempo e esforço é gasto nessa transformação diária, quanto trabalho invisível de quantas pessoas é necessário para criar essa aparência de beleza sem esforço. Quando a Domina finalmente sai do quarto, você e a Ornatrix ficam para trás para limpar, recolher os cosméticos e devolvê-los aos seus lugares, guardar as joias não usadas, arrumar a cama, dobrar a túnica de dormir, e vocês trabalham em silêncio, cada um sabendo sua parte, não precisando comunicação verbal. E quando tudo está arrumado, você sai do quarto e volta para o átrium. O sol está alto agora, a manhã está bem avançada, e a casa está totalmente acordada e funcionando. Há movimento constante de escravos indo e vindo, carregando coisas, limpando coisas, preparando coisas. E o Dominus está no átrium agora, recebendo clientes para a salutatio matinal, aquele ritual romano onde homens de status inferior vêm prestar respeitos e pedir favores. E você precisa ficar em um canto do átrium, pronto caso seja necessário trazer vinho ou água ou qualquer outra coisa, mas principalmente apenas presente, parte do cenário que demonstra a riqueza e poder do Dominus. Você fica ali parado, e os homens entram um após outro, vestindo togas brancas e limpas, cumprimentando o Dominus com respeito exagerado, conversando em vozes que tentam soar casuais, mas que claramente contêm ansiedade subjacente, porque todos querem algo, todos precisam do favor do Dominus, de sua influência, de seu dinheiro, de suas conexões. E o Dominus recebe cada um com uma máscara de benevolência paternal, ouvindo suas petições, fazendo promessas vagas, distribuindo pequenos benefícios calculados para manter todos dependentes, mas nunca completamente satisfeitos. As horas passam lentamente e você continua parado, mudando discretamente o peso de um pé para outro quando a dor nas pernas se torna muito intensa, mas sempre mantendo a aparência de imobilidade respeitosa, e sua mente vagueia porque não há nada para focar. Você apenas observa os padrões de luz mudando no mosaico do chão conforme o sol se move através do céu, observa as sombras das colunas girando lentamente, observa poeira flutuando nos raios de sol, pequenas partículas dançando no ar. Eventualmente a salutatio termina, o último cliente vai embora e o Dominus se levanta e sai do átrium, provavelmente indo para seu tablinum para tratar de negócios ou para a biblioteca para ler, e você é liberado desta tarefa, livre para voltar a outras responsabilidades, e o Atriensis aparece e te direciona para a próxima coisa.
que é ajudar a preparar o triclinium para o almoço da família, que será servido em breve. Você vai ao triclinium, a sala de jantar formal, e já há outros escravos lá, limpando, arrumando os divãs, onde a família se reclinará, para comer, colocando almofadas limpas, organizando pequenas mesas onde a comida será colocada, e você se junta ao trabalho, ajudando a carregar as mesas pequenas de mármore pesado da área de armazenamento, posicionando-as cuidadosamente ao lado de cada divã, verificando se estão estáveis, se não balançam. Então vêm os pratos e taças. Você os traz da cozinha, peças de cerâmica fina e bronze polido, e às vezes vidro colorido, cada peça cara e delicada, e você as carrega com cuidado, extremo, consciente de que quebrar qualquer uma resultaria em punição, talvez chicoteamento, talvez venda para trabalho mais duro em algum lugar. Então suas mãos são firmes e cuidadosas, e você posiciona cada peça exatamente onde deve estar, seguindo o padrão estabelecido que nunca muda. Os escravos das cozinhas começam a trazer a comida, pratos após pratos, azeitonas e queijos, e pães e peixes e carnes e vegetais, preparados de formas elaboradas, tudo arrumado em travessas decorativas. E você ajuda a colocar tudo nas mesas pequenas, criando uma exibição abundante, mesmo que a família seja pequena. E não vá comer tudo, porque a exibição é o ponto. Demonstrar riqueza e abundância. Mostrar que há mais do que suficiente, que pode haver desperdício, porque desperdício é privilégio dos ricos. Finalmente a família entra. O Dominus e a Domina, e seus filhos, 2 crianças pequenas e um adolescente, e eles se reclinam nos divãs, sem olhar para os escravos que os atendem. Começam a comer e conversar entre si, e você e os outros escravos ficam de pé nas paredes do triclinium, prontos para servir mais comida ou vinho, para remover pratos vazios, para atender qualquer necessidade, mas principalmente apenas ficando imóveis e silenciosos, presentes mas invisíveis. O almoço dura muito tempo, porque as refeições na casa de um patrício não são apenas sobre comer, mas sobre socializar, sobre demonstrar cultura e refinamento. E a família come devagar, conversa, às vezes discute poesia ou filosofia, o adolescente recitando algo que aprendeu com seu tutor, e você ouve sem realmente escutar. As palavras passam por você sem registrar significado, apenas sons que preenchem o espaço. Ocasionalmente o Dominus estende uma mão sem olhar, e você ou outro escravo imediatamente se aproxima com um jarro de vinho, enche sua taça misturando vinho com água na proporção que ele prefere, que você memorizou, e então recua novamente para a parede, e tudo isso acontece suavemente, sem interrupção no fluxo da conversa, como se você não existisse, como se o vinho se servisse sozinho. Uma das crianças derruba uma taça, derrama água pela mesa e imediatamente você se move para limpar, trazendo panos, secando a superfície de mármore, substituindo a taça, tudo em silêncio. E a criança não pede desculpas, porque pediria desculpas a um escravo? Você está lá exatamente para resolver esses pequenos acidentes. É sua função, sua razão de existir neste espaço. O almoço finalmente termina, e a família sai, indo para diversas atividades da tarde, e os escravos começam a limpar, removendo os pratos e restos de comida, as taças e jarros, carregando tudo de volta para as cozinhas, onde outros escravos os lavarão. E você participa desse processo, fazendo várias viagens entre o triclinium e as cozinhas, carregando pilhas de pratos cuidadosamente equilibradas, caminhando devagar para não tropeçar, para não deixar cair nada. Nas cozinhas, os restos de comida estão sendo separados. Alguns serão reaproveitados em outras preparações.
Alguns irão para os escravos comerem mais tarde, alguns serão descartados, e há uma hierarquia mesmo nos restos. Os melhores pedaços vão para os escravos de posição mais alta, os piores para os de posição mais baixa. E você está em algum lugar no meio, não no topo, nem no fundo, apenas mais um na multidão de servos. Depois de ajudar com a limpeza do almoço, você tem uma tarefa nova. Você é enviado para limpar os pisos de mosaico em várias partes da casa. Uma tarefa que requer esfregar com escova e água e sabão, e você pega os suprimentos necessários, um balde de madeira, uma escova de cerdas duras, um pedaço de sabão feito de gordura animal e cinzas, e você enche o balde com água de um dos muitos jarros grandes que são mantidos cheios por escravos, cujo único trabalho é carregar água da fonte pública mais próxima. Você começa no peristilo, ajoelhando-se no chão de mosaico ao redor do pátio aberto, molhando a escova, esfregando o sabão nela até formar espuma, e então esfregando o chão em movimentos circulares, trabalhando em seções pequenas, limpando anos de sujeira acumulada das pequenas fendas entre as tecelas, vendo a água no balde ficar gradualmente mais escura conforme a sujeira se dissolve nela. É um trabalho duro, que faz suas costas doerem, seus joelhos doerem de ficar ajoelhado, suas mãos ficarem ásperas e vermelhas da água fria e do sabão cáustico, e você trabalha lentamente, mas constantemente, cobrindo metros quadrados de mosaico, parando apenas para trocar a água quando fica muito suja para ser efetiva, caminhando até as cozinhas para despejar a água suja em um dreno e encher o balde com água limpa novamente. O sol se move através do céu, acima do pátio aberto, e você pode ver a luz mudando conforme as horas passam, pode sentir o calor aumentando e então diminuindo novamente. E há uma qualidade meditativa neste trabalho repetitivo, seu corpo executando os movimentos automaticamente enquanto sua mente se esvazia, não pensando em nada particular, apenas existindo no momento presente de esfregar e enxaguar e esfregar novamente. Outros escravos passam pelo peristilo enquanto você trabalha, indo para suas próprias tarefas, e alguns te cumprimentam com um aceno de cabeça silencioso. Outros nem te veem, tão absortos estão em seus próprios pensamentos e preocupações. E você também mal os nota, focado apenas no pequeno pedaço de chão diante de você, o próximo metro quadrado que precisa ser limpo, e o próximo depois disso, e o próximo, progresso lento, mas constante. Você trabalha por horas, e suas costas estão gritando de dor agora. E seus joelhos estão dormentes, e suas mãos estão tão sensíveis que cada contato com a escova áspera é levemente doloroso. Mas você continua, porque a tarefa ainda não está completa. Ainda há mais chão para limpar, e você aprendeu há muito tempo que reclamar de dor ou cansaço não serve para nada, não muda nada. Apenas marca você como fraco, como problemático, então você simplesmente suporta em silêncio, continua trabalhando até que seja dito que você pode parar. Finalmente, quando o sol está começando a descer no céu, tingindo as nuvens de laranja e rosa, o Atriensis aparece e inspeciona seu trabalho, caminhando pelo perímetro do peristilo, olhando criticamente para o chão agora limpo e brilhante. E ele eventualmente acena, indicando aprovação, e diz que você pode parar por agora, que amanhã você continuará com outras áreas, mas que por hoje é suficiente. Você se levanta com dificuldade, sentindo cada articulação protestar, sentindo como suas pernas estão rígidas e suas costas travadas, e você guarda os suprimentos de limpeza de volta no armário, despeja a última água suja, enxágua o balde e a escova e os deixa secar. E então você tem um momento breve de liberdade, talvez meia hora antes que você seja
necessário novamente para ajudar a servir o jantar. Você caminha até uma parte quieta do jardim da casa, uma área nos fundos onde há algumas árvores frutíferas e arbustos, onde outros escravos às vezes vêm para descansar brevemente, e você se senta no chão sob uma árvore, apoiando as costas doloridas contra o tronco. E você fecha os olhos e apenas respira, sentindo a brisa leve na pele, ouvindo os pássaros cantando nos galhos acima, tentando não pensar em quanto tempo ainda falta até poder dormir, quantas horas ainda precisam ser trabalhadas antes que este dia termine. Há outros escravos aqui também, alguns sentados em silêncio como você, alguns conversando em vozes baixas sobre coisas triviais, quem está doente, quem foi punido recentemente, rumores sobre mudanças possíveis na casa, especulações sobre se algum de vocês será vendido em breve, vendido para outra família, ou pior, vendido para trabalho nas minas ou nas galés. E você escuta vagamente, mas não participa, porque você aprendeu que é mais fácil manter distância emocional dos outros escravos. Não criar conexões que podem ser rompidas a qualquer momento pela vontade arbitrária do Dominus. O tempo de descanso passa muito rápido, e logo você ouve o sino sendo tocado, o sinal de que é hora de se preparar para o jantar. E todos os escravos se levantam e voltam para dentro da casa, retornando a seus papéis, às suas funções, às suas tarefas designadas. O jantar é mais elaborado que o almoço, porque o Dominus está recebendo convidados esta noite, outros patrícios e suas esposas. Um pequeno banquete para discutir negócios e política e fortalecer alianças sociais. E isso significa mais trabalho para todos os escravos, mais comida para preparar e servir, mais mesas para arranjar, mais atenção necessária para garantir que tudo seja perfeito. Você é designado para servir vinho, uma posição de relativa responsabilidade, porque você estará visível durante todo o jantar, movendo-se entre os divãs com um jarro grande de vinho, enchendo taças, e você precisa fazer isso com graça e silêncio, sem chamar atenção para si mesmo, mas sempre consciente de quando uma taça está ficando vazia, sempre pronto para encher novamente. Os convidados começam a chegar quando o sol está se pondo e há barulho e movimento no átrium enquanto eles são recebidos, suas togas formais sendo ajustadas por seus próprios escravos que os acompanham, conversas educadas sendo trocadas. E então todos se movem para o triclinium, onde os divãs foram arrumados em forma de U, com as pequenas mesas de mármore colocadas no centro, cobertas com comida elaboradamente preparada e decorada. Os convidados se reclinam, apoiando-se em almofadas, e começam a comer e conversar. E você e os outros escravos começam seu trabalho silencioso de servir. Você, com seu jarro de vinho circulando constantemente, observando cada taça, enchendo antes que fique completamente vazia, misturando o vinho com água nas proporções que cada pessoa prefere, proporções que o Atriensis te informou antes, e você precisa lembrar de tudo isso. Precisa ser perfeito. A conversa dos convidados flui ao redor de você. Palavras sobre política e negócios e escândalo social, rios ocasionais quando alguém conta uma anedota, debates acalorados sobre filosofia ou literatura, e você ouve tudo, mas nada disso é realmente para você. Você não faz parte dessa conversação. Está apenas passando através dela, como um fantasma, servindo vinho e desaparecendo novamente nas sombras ao longo das paredes. O jantar se estende por muitas horas, curso após curso de comida sendo trazido e consumido, vinho sendo bebido em quantidades consideráveis, e você continua trabalhando,
suas pernas cansadas de ficar de pé, seus braços cansados de carregar o jarro pesado de bronze. Mas você não pode mostrar cansaço, não pode diminuir o ritmo, precisa manter a mesma atenção constante desde o primeiro minuto até o último. Eventualmente, os convidados começam a sair, chamando seus escravos para ajudá-los a levantar, para ajustar suas togas, para carregá-los em liteiras de volta para suas próprias casas. E quando o último convidado finalmente vai embora, todos os escravos da casa suspiram coletivamente com alívio e então começam o trabalho massivo de limpar tudo, e isso levará horas ainda. Você ajuda a carregar os pratos sujos de volta para as cozinhas e então ajuda a limpar o triclinium, removendo as manchas de vinho das toalhas, varrendo migalhas do chão, reorganizando os móveis. E todos trabalham em silêncio exausto, movendo-se mais devagar agora porque o dia foi tão longo, tão exigente, e todos estão no limite de sua energia. Finalmente, quando está muito tarde, quando a lua está alta no céu e a casa está quieta, exceto pelos escravos ainda trabalhando, o Atrienses finalmente diz que é suficiente, que o resto pode esperar até amanhã, e todos são liberados para ir dormir, e há um movimento coletivo em direção aos cubículos, todos arrastando os pés, completamente exaustos. Você volta ao seu cubículo estreito e escuro e não se preocupa em lavar o rosto, está cansado demais. Você apenas tira a túnica e cai no colchão de palha. E seu corpo inteiro está doendo, cada músculo protestando, mas ao mesmo tempo há um entorpecimento, uma exaustão tão completa que transcende a dor individual. E você fecha os olhos e o sono te toma quase instantaneamente, puxando você para baixo em escuridão profunda e sem sonhos. E assim você dorme, e as horas passam, e então há luz novamente na fenda alta da parede, e amanhã novamente, e você acorda lentamente, muito lentamente, e o primeiro pensamento que atravessa sua mente ainda nebulosa de sono é que é hora de se levantar, hora de começar outro dia exatamente igual ao dia anterior, igual a todos os dias antes disso, igual a todos os dias que ainda virão, uma repetição interminável da mesma sequência de tarefas e movimentos e momentos, e você fica deitado por apenas um momento, saboreando esses poucos segundos de quietude antes que o dia comece. E então você se senta, coloca os pés no chão frio e levanta, e começa tudo de novo.